Pessoal, o tema de trabalho agora, então, é ecologia, tá? Ecologia também, aqui nesse contexto, é ordem também dentro dos sistemas que você está inserido, pessoal e profissional, ok? Peço que vocês abram a apostila, por favor, na página 64. Página 64, então, por favor. Uma frase que eu acho importante para vocês entenderem o processo. Produzir sentido para você e para as pessoas à sua volta, agregar valor à sua vida e do seu semelhante, e liberar o seu potencial, são algumas das melhores maneiras de se obter realização. Olha, isso aqui é científico, tá? Vocês sabem que uma das coisas que mais melhora a autoestima, a nossa autoestima, é quando nós ajudamos as outras pessoas a sair das suas dificuldades e melhoramos a qualidade de vida dos outros. Então, isso é cientificamente comprovado, que quando nós produzimos sentido, agregamos as pessoas à nossa volta e melhoramos a vida delas, criamos uma inclusão, né? Nós nos sentimos realizados e nós melhoramos a nossa autoestima. Ok? Sim? Porque assim, ó, no meu trabalho, se eu estou com a minha autoestima baixa, eu nem chego numa pessoa. Porque eu sei que ela precisa ver algo em mim bom para que ela acredite, que ela compre a ideia, para que mude a vida dela. Exato, mas posso te falar outra coisa? Se a tua autoestima estiver baixa e você começar a ajudar alguém, ela sobe. É ciência. Ah, você está certa, tá? O teu estado determina o teu resultado. Evita, né? É verdade, mas se você começar a ajudar a outra pessoa e a pessoa começar a se incluir e começar a sair daquela situação que ela está e ver possibilidades, a tua autoestima sobe. Isso é ciência mesmo. Entendeu? Isso que é um exemplo, essa questão da Life é incrível, que te levanta a tua autoestima, que tu vê as coisas funcionando. Sim. Tu te sente empoderada, porque tu está podendo ajudar as pessoas. É incrível que... Não, ok, as duas coisas estão certas, tá? O Ezequiel, quando ele colocou, está certo, tudo está certo, mas realmente, a ajudar pessoas, ó, só para vocês terem uma ideia, vocês já ouviram falar daquelas pessoas que às vezes tinham até depressão e outras coisas mais, e delas decidem que vão fazer um trabalho social, alimentar os famintos, fazer, e daí a autoestima vai lá em cima, ela sabe. Isso é verídico mesmo. É. Minha vizinha, ela era muito dependente do marido dela e ele faleceu num acidente. Mas ela dependente de não entrar no elevador sozinha. Entendi. Só para ter uma ideia do quanto ela era dependente. Ok. Ela não fazia nada, ele fazia comida, fazia tudo. Aí ele faleceu num acidente. Entendi. Ela acordou no outro dia e não estava mais. E onde ela recuperou a depressão dela foi justamente trabalhando. Hoje ela faz visita com os amigos da alegria no hospital com as pessoas com câncer. Ok. Então ela está outra pessoa. Em 2 anos que ela está fazendo esse trabalho, assim, é uma diferença. Não tem 2 anos não, acho que 1 ano e meio. Ok. Inclusive tem artigos, muito bem, obrigado. Tem artigos psicológicos falando exatamente sobre isso. Tem artigos exatamente sobre esse tema, ok? Então, continuando. Essa frase é importante para vocês compreenderem o próximo conteúdo, tá? E essa frase é de Albert Einstein. Não se pode alcançar um novo objetivo pela aplicação do mesmo nível de pensamento que o levou ao ponto em que se encontra hoje, ok? Então, você não pode conseguir bons resultados ou resultados melhores usando o nível de pensamento que levou à construção daquele problema. Tem uma outra variação também, não é exatamente a mesma frase, mas é interessante também, que nós citamos já, você não pode obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não é exatamente a mesma frase, mas também é um pensamento bem importante. Então, na página 64, esse trabalho, Níveis Neurológicos de Aprendizagem e Mudança, foi um trabalho proposto por Gregory Bateson, antropólogo, biólogo, pensador sistêmico, né, epistemólogo da comunicação, que estudou aprendizagem. Inclusive, eu mostrei um dos livros dele para vocês, que está no material do Dropbox. E aqui, Robert Dilts, que é o pai da PNL sistêmica. Foi desenvolvedor, autor, formador e consultor na área da programação neurolinguística desde a sua criação em 75 por John Grinder e Richard Bandler.
Dilts tem feito muitas contribuições pessoais para o campo da PNL, incluindo a autoria da enciclopédia da PNL sistêmica, e ele é mais conhecido pelo seu trabalho sobre crenças e estratégias. Olha só que interessante. Há múltiplos níveis de mudança e cada nível possui uma neurologia. E os níveis mais altos influenciam os níveis mais baixos. Rosane, tu chegaste a trabalhar com o Bernett sinestesia nos níveis neurológicos? Ah, legal. Olha só. Então, só para vocês entenderem, isso aqui é muito importante, tá? Quando você tem um problema no seu ambiente, aonde é que eu resolvo esse problema? Lembram da frase do Einstein? Você não pode resolver um problema no mesmo nível em que ele foi criado. Então, quando eu tenho um problema no meu ambiente, aonde eu resolvo? No comportamento. Ok? Eu tenho um problema no meu comportamento. Onde é que está a solução do problema? Nas minhas capacidades, né? Eu tenho um problema na minha capacidade. Onde é que está a solução? Em crenças e valores. Eu tenho uma dificuldade com crenças e valores. Onde é que está meu problema? A solução na identidade. E assim por diante. Robert Dilts foi estudante de teologia católico, tá? Então, ele propõe também o espiritual. Só que o espiritual não é em si espiritual mesmo, tá? Pode ser, depende do contexto para um que outro, mas de um modo geral, o tema ali é qual grupo eu pertenço? Identidade. Realmente é qual sistema maior eu pertenço, ok? Então vamos lá. Cada nível neurológico tem um foco. No ambiente, o foco é reação, né? A capacidade de você reagir às situações. No comportamento, o foco é ação. Na capacidade, o foco é direção. Em crenças e valores, o foco é permissão e motivação. Em em identidade, o foco é missão. E em espiritual, o foco é visão, legado. O que eu quero deixar através da minha experiência. Cada nível também possui perguntas, tá? No ambiente, o foco das perguntas é onde, quando e com quem. Em comportamento, o foco é o que fazer. Em capacidade é como e quais as estratégias. Em crenças e valores é por quê, qual o sentido da ação. Em identidade é quem somos nós, quem sou eu, né? Qual é realmente a minha identidade dentro desta ação, né? E em espiritual é quem mais faz parte desse sistema comigo, tá? Como eu falei, visão, legado, pertencimento. Então, qual é o objetivo dos níveis neurológicos? É produzir congruência. Primeiro ponto importante é para uma intervenção em níveis neurológicos, mais uma vez, quando você tem um problema no comportamento, é sempre resolvido a partir do nível acima. Ok? E segundo, é congruência. Por exemplo, dentro de uma liderança, lá no ambiente de trabalho de vocês, existe o que nós chamamos de congruência, de alinhamento de níveis neurológicos. Então, em algumas áreas, você pode ter perguntas equivocadas, você pode ter algum problema ali que faça com que não haja coerência, que não haja congruência. Ok? Então, qual é, olha, só para vocês entenderem, qual é o objetivo? O objetivo é produzir essa congruência e solucionar gaps também. Os níveis neurológicos, eles têm muitas aplicações e existem diversas maneiras de usar ele como assessment, tá? Numa certificação internacional lá com o Bernett, não é o foco aqui, mas eu posso dar um parecer para vocês saberem do que nós estamos falando, só para vocês entenderem. A primeira vez que eu conheci níveis neurológicos, o Bernett também usou aquele assessment sinestésico entrando nos níveis neurológicos, né? Ele fez uma pergunta, se eu não sei a resposta, o meu corpo sabe a resposta. E daí foi acessado através, na minha cabeça, é uma coisa engraçada, tá? Você pode deixar o braço reto, na tua cabeça tu vai só manter o braço do mesmo jeito, sem alteração. Aí o Bernett pegava o braço assim e movimentava, e onde você tinha uma fraqueza, onde o braço ficava com uma calibragem mais fraca, era uma área em que ele entrava para fazer um trabalho, uma ressignificação, fornecer um recurso e te ajudar. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, também é usado em muitos contextos, entre eles como assessment sinestésico. Agora, na apostila de vocês,
na página 65, nós temos ali uma introdução à ferramenta dos níveis neurológicos de aprendizagem e mudança, que o objetivo dela é produzir realmente sentido e importante para a autoliderança e liderança. Então, na página 65, vocês terão um assessment aqui, e o objetivo desse assessment é simplesmente responder essas perguntas, tá? Então, começando pelo ambiente. Vocês têm aqui no ambiente pontos fortes, recursos, depois área de melhoria, limites, né? E o que fazer para melhorar. Esse assessment é o seguinte, como eu falei para vocês, quando vocês encontrarem um gap, é foco do coaching. Mas, não, segura. Às vezes é ninja esse homem, é ninja. Ó, quando vocês encontrarem um gap, tá? É foco de ação de coaching. Agora, onde não tem problema, não inventem, ok? Então, por exemplo, nós vamos fazer uma tarefa coach aqui, tá? Então, você vai trocar a apostila e vai ser coach e depois coach. Então, em síntese, recursos, cavoquem todos os tipos de recursos. Onde diz aqui, ó, começando pelo ambiente, que é o primeiro nível, tá? Quais pontos fortes? Recursos, tá? Encontrem recursos. A área de melhoria, limite. Se no teu ambiente não tem nada que não está de acordo, que não está bom, não procurem problemas, tá? Agora, aonde vocês encontrarem algo para ser melhorado no ambiente, ali do ladinho vocês colocam as ações com datas, ok? Tudo bem? Ficou clara a tarefa? Então, vamos para uma tarefa prática, eu vou auxiliar vocês. Troquem de apostila, um é coach, o outro coachee, e o objetivo é, então, agora, a primeira introdução aos níveis neurológicos para produzir realmente essa coerência e esse sentido. Vocês podem ter flexibilidade com relação ao contexto. Liderança pode ser usada na área de liderança, profissional, né, ou pode ser pessoal. Vocês têm flexibilidade aí, tá? Trocou a apostila, um é coach, o outro coachee. Respondam umas perguntas. Se a pessoa disser, não tem nada para melhorar nesse nível neurológico aqui, não inventem problema. Agora, recursos sim, sempre coloquem os recursos. Tudo bem? Aí, quando encontrarem algo para ser melhorado, do lado aqui você escreve, né? Quais são as ações, quando você vai implementar. Tudo bem? Ficou clara a tarefa? Podem perguntar a dúvida de vocês. Olha, os níveis neurológicos são sensacionais, porque o que são os níveis neurológicos? É como nós temos a nossa maneira de processar as informações e de promover mudanças e de promover aprendizado, tá? Esse trabalho de Gregory Bateson, depois usado com a estratégia de Robert Dilts, ele é muito útil em diversos contextos para que você não só promova mudanças efetivas, mas também é o processo de coerência, de aprendizado, tá? Podem perguntar alguma dúvida, entenderam como funcionam os níveis neurológicos? Ficou claro? Eu acho que talvez a gente passou o dia aqui, né? Não, dá um exemplo, de repente, assim, eu não estou... Aqui, ó. Do que? Na tarefa? Na tarefa ou ali? Funciona para mim no ambiente. Isso, ó, por exemplo, ó, vai pensar como pai. Ok, pode ser. Pessoal, então, o que funciona para mim? O que você tem de recursos, tá? Funciona para mim como pai, que eu acho que exato, pode ser, por exemplo, o ambiente familiar, ou pode ser o corporativo, como tu quiseres, então familiar, tá? Então, no ambiente, o que funciona para mim? Tá, como pai, o que eu tenho de recursos? Isso, de recursos. O que você tem de recurso para ser um bom pai? E aqui, a área de melhoria, limites. Quais são as coisas desagradáveis que eu experimento? O que não está funcionando para mim? Não tem nada. Pula para a próxima questão. Tem sim, tem isso aqui. O que eu vou fazer para solucionar? O objetivo é promover coerência. Ok? Ficou claro agora? Tudo bem? Eu estava falando isso agora no intervalo para o Fabrício. Tá. Qual é a tua dúvida aqui? Ó? Comportamento. Ó. O ambiente, qual o contexto que tu queres trabalhar? O pessoal ou o profissional? O ambiente. Daí qual é o que eu faço para ser, digamos, para ser um pai melhor? Ok. Não seria um comportamento? Sim. Não, quais são as coisas desagradáveis que não funcionam para mim no ambiente? É verdade, tá? O que eu posso fazer para melhorar o ambiente? Desculpa, é verdade. Perdão, você tem razão. Tá? Então, vamos lá. Ambiente.
quais são as coisas boas do meu ambiente e quais são as desagradáveis. Exatamente. Então, digamos assim, ambiente familiar. Ele elegeu familiar, mas pode ser o profissional também. Então, mas que nem, por exemplo, como pai e filho, né? E seria a casa? O ambiente. O teu ambiente lá... Não, o ambiente é o teu ambiente familiar, o espaço psíquico, é a convivência, exatamente, é convivência. Onde, quando e com quem? Estás com quem? É com teu filho, né? Na questão do teu ambiente. Aí que nem ambiente. Quais são as coisas boas Sim. do meu ambiente? Relacionamento, por exemplo. Por exemplo, pessoal, Relacionamento como filho. ok? Aí quais são as coisas desagradáveis? No ambiente lá, o que que... Aí o relacionamento com a mulher, que não é Sim, 100%, daí daqui a pouco tu vai colocar isso. exato. As perguntas estão aqui, ó. Porque nós vamos fazer todos esses. Na outra página. Na verdade, assim, Fabrício, se você responder essas perguntas aqui, né, os recursos, ok, quando tem um problema, coloca aqui a solução, também, aqui é uma inspiração, aqui são para você entender como funciona na nossa mente a maneira como nós aprendemos, implementamos mudanças em nosso cérebro, tá? Mas aqui, de um modo geral, esses roteiros, eles facilitam bastante aqui também com essas respostas. Mas também aqui é uma inspiração, também eu vou deixar aquilo ali no quadro para vocês também terem esse recurso ali de... Sim, tem que dar um foco no ambiente. Então, no caso dele, ele pensou, por exemplo, como pai. De repente, no caso aqui, não sei, o Gustavo vai decidir, vou trabalhar no meu... Quando a gente viaja, é bacana. Por exemplo. Aí, área de melhoria. Quando a gente está em casa, temos atritos. Exatamente, por exemplo. Quando a Né? gente vai no restaurante, tem atritos. É, Aí tu começa, o que posso fazer para melhorar meu restaurante que não tem atritos? Não, né? Seria mais ou menos assim. exatamente, tá? Então, aquilo que não está... da briga. Tu tem filhos já? Não. Não, tu não tem ainda, né? Tá. Não, mas vai ter. Sim. Tá. Mas posso falar uma coisa importante? O seu filho, né? Ele não tem um recurso extremamente útil. O seu filho não tem um recurso extremamente útil. O seu filho precisa aprender que idade ele tem? Tá, mas ele já tem que entender que ele precisa assumir responsabilidade. Ok? Lembra que eu falei lá do Dr. Omar Souki? Sim. Ok. Entendi. Tá. Olha assim, ó. Uma das coisas que eu faço, lembra que eu falei o que eu faço com o meu filho? O meu filho, como ele tem aquela autismo, né? Ele tem um espectro, ele é muito amoroso e muito dependente. Entendeu? Ele é muito amoroso e muito dependente. Em contrapartida, o que eu faço com meu filho? Eu crio diversos mecanismos de manipulação dele. Eu manipulo ele. E daí, quando ele cai na minha manipulação, eu digo, filho, não é... Entendeu? Então, eu manipulo ele justamente para ele... como eu percebo que ele é extremamente dependente e amoroso demais, então eu percebo que ele tem essa predisposição a ser... Sabe aquelas pessoas que são dependentes? Exatamente. Então, como eu sei que ele é amoroso e dependente, a estratégia que eu uso é... Eu sou o predador dele. Só que toda vez que eu abocanho ele, aí eu digo, filho, por favor, filho, não pode. Olha aqui, olha o que eu fiz com você. Então, eu tenho orientado ele para ele deixar de ser refém. Então, qual é a questão do seu filho? A primeira questão é o seguinte, aqueles colegas não podem dar significado a ele. E em segundo, por exemplo, existe um condicionamento, tá? A senhora pode usar uma heurística, né? E às vezes, até com meu filho, apesar de ele ter 3 aninhos mais que o seu, eu digo assim, ó, filho, você não é refém disso. Filho, você não é refém do que estão dizendo. Eles não podem dar significado a você. Então, eu faço com que ele, primeiro, assuma a responsabilidade, porque ele também tem esse padrão. Né? Ele também tem esse padrão de sempre jogar a responsabilidade para os outros. E algumas vezes, eu falei, filho, você é um vencedor, filho. Agora,
quem coloca a sua responsabilidade na mão de outros é derrotado, e você não é derrotado. Filho, entendeu? Então eu vou quebrando os padrões dele, porque ele tem uma predisposição, né, de ser, por esse padrão dependente, né, os outros é que são o alicerce dele. Então, então, como ele tem essa predisposição, eu trabalho direto. Então, eu mesmo crio os padrões, eu mesmo o manipulo para depois mostrar, filho, olha só. Então, me descreva como que é o teu colega de modelo. Olha só. É capaz de ser do mesmo tamanho dele? Não, ele é o dobro de altura e pesa o dobro do que ele. Ele também é fora dos padrões, ele Sim. não é? Ele vai, então, tu não pode se meter pelo que ele. Eu acho que, posso falar uma coisa, olhando de fora? Mas posso falar uma coisa? Precisa ver se colou. Colou? Colou, não. Sabe se colou? Ah, colou, então beleza. Porque às vezes pode que não, vai que não cola, né? Porque o reframing tem isso, né? A precisão do reframing para colar. Ele deve ter baixa autoestima, daí ele não faz isso com você. E bem, excelente. Essa colocação foi muito boa, tá? Eu falei, como que ele é? mais Então prático ele tem pra achar problema, que ele, os outros. e daí ele fica batendo. Posso falar uma coisa importante para vocês? E vocês vão entender um padrão bem importante dentro de um processo de coaching que vai ajudar vocês, que é o seguinte, tá? Nós patrocinamos as pessoas, nós patrocinamos. Agora, você sabe aquela pessoa que diz assim, não, porque eu sou bom, que eu sou o cara, que eu faço, que aconteço, que é isso, né? Talvez no passado, antes de vocês serem coaches, essa pessoa seria indigesta, certo? Né? Uma pessoa que fica sempre contando vantagem seria indigesto, né? Não seria chato? Chato e indigesto, né? Isso agora mudou. Agora vocês são coaches. E a pessoa diz que eu sou bom, que eu sou isso, e é verdade, você é muito bom, você é ótimo, você é maravilhoso, você é espetacular. Ainda você vai ganhar dinheiro vendendo sessão para ele ou para ela. Entendeu? Então, qual é o padrão que está por trás? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se você tivesse 1 bilhão na conta bancária, você ia sair garganteando por aí, que tinha 1 bilhão na conta bancária? Não. E você ia, de alguma maneira, parecer inseguro financeiramente? Exatamente. Entendeu? Então, qual é o padrão que está por trás desse contador de vantagem? A insegurança. Então, qual é o objetivo? O objetivo é eu contar um monte de vantagem para você, para ver se você acredita em mim e me faz eu também acreditar. Entenderam? O objetivo é esse. Eu te conto um monte de vantagem para você acreditar em mim e para que eu também acredite. Quer ver uma coisa? Quem é extremamente seguro de si, precisa contar vantagem? Não. Entendeu? A pessoa que está correta, que está certa, se os outros estiverem falando mal, o peito dói. Não está nem aí. Isso é relevante também, tá? Nós não podemos ser reféns de significado dos outros, porque, para começar... Oi. Ah, sim. Muito obrigado. Para começar, na verdade, ninguém pode dar significado. É o tal das armadilhas do ego, né? Armadilhas do ego. Eu tenho o meu ponto de vista e todo mundo que não se encaixa no meu ponto de vista é excluído. É a armadilha do ego, tá? Isso é ridículo. Agora, nós não podemos... eu não posso lhe ferir. Rosane, se eu te xingar, eu posso te ferir? Só se eu achar que tu está certo, senão não. Exatamente, entendeu? Eu só posso, por exemplo, ferir se eu tocar nela fisicamente. Agora, emocionalmente, eu não posso te ferir, a menos que você acredite. Então, muitas vezes acontece isso. A pessoa é um coitado, desprovido de inteligência emocional, ignorante. Uma pessoa totalmente sem noção de nada. Fica rotulando a outra. Uma pessoa totalmente desprovida de inteligência emocional. Uma pessoa que não tem a menor condição de te dar significado. E a pessoa fala algo. É mais ou menos assim, ó. Por exemplo, olha só, vou usar uma metáfora para vocês me entenderem. Uma situação do dia a dia aí. Vamos imaginar uma situação estranha, mas bem louca, mas para vocês entenderem, tá? A pessoa é um bandido. Um bandido. E o bandido diz assim, pega um canivete, olha para você e diz assim, olha aqui, ó, se você não me obedecer, eu vou te ferir. E daí você pega o canivete da mão dele, com licença,
Ai, meu Deus, ai, não me machuca, não me machuca. Você pediu o canivete da mão dele e se machucou. Isso faz sentido? Exatamente. E é isso que você faz quando você pega um coitado desprovido de noção de causa e consequência, desprovido de recursos e de inteligência emocional, e ele fala alguma coisa ridícula para você e a pessoa, entendeu? Então ninguém pode te ferir. A menos que você ache que o coitado sem noção lá, né? A pessoa que tem inteligência emocional, a pessoa que tem recursos, a pessoa que tem cultura, ela é generosa. Ela é generosa. Ela sabe, ela é assertiva. Ela sabe que a minha experiência de vida é tão legítima quanto a sua. Ela sabe que o teu mapa, talvez em um contexto eu seja mais efetivo que você, mas em outro você pode me ensinar. Entendeu? Ela não é refém. Ela não tem. As pessoas educadas e cultas, inteligentes, são generosas. Ignorantes, não. Agora, o ignorante fala uma bobagem e você pega e continua, ai, ele está me machucando. Na verdade, não é ele, é você mesmo. Ok. Justamente. Mas sabe como é que é o nome disso? Mas isso é um processo de amadurecimento. Uns querem conseguir se sobressair e daí rotulam os outros. E os outros ficam reféns desses, entendeu? Então, a primeira coisa que ele precisa entender é que ele não é refém do outro lá, entendeu? Ele deixar, a palavra certa é refém, deixar de ser refém, ok? Deixar de ser refém do significado de outros. Tudo bem? Primeira coisa importante. E a segunda, qual é a outra que a senhora falou mesmo? Mas teve outro ponto que nós falamos antes ali, alguém lembra? A segunda coisa que a senhora disse para ele qual é? Que como era, que ele não podia se deixar influenciar, porque era um recalque do outro amigo dele, por isso ele estava maltratando ele. Mas eu acho que outra coisa era o fato de ele também estava, eu não me lembro agora, mas basicamente... Do outro ser fora da bitola. Exatamente, Tá? Vamos fazer essa último trabalho do dia? Trocar a apostila, um é coach, outro coach, ok?